Capítulo 301 Sr. Huang. Shenlong tinha certeza de que, uma vez que Little Black revelasse sua aura de uma besta mágica de nível 6 inicial, não havia como os reis do Dao no centro da Cidade do Pecado não notá-lo. De fato, o dragão negro assentiu com a cabeça enquanto dizia: "O mestre está certo. Assim que expus minha aura, 5 sentidos de alma, incluindo o rei do Dao de estágio intermediário, apareceram do centro da cidade e rapidamente cobriram a loja. No entanto, antes que pudessem realmente entrar, eu os esmaguei completamente antes que recuassem rapidamente para o centro da cidade." Assim que Little Black terminou suas palavras, Shenlong praticamente conseguiu imaginar a cena que havia ocorrido. Depois que uma bola de fogo negra aterrorizante destruiu o grupo de especialistas do reino espiritual de estágio avançado, os sentidos de alma de 5 reis do Dao emergiram do centro da Cidade do Pecado, mas assim que entraram em contato com o sentido de alma aterrorizante de Little Black, eles recuaram com medo. Afinal, Shenlong sabia que dragões não eram bestas mágicas comuns. De fato, com um olhar orgulhoso no rosto, Little Black continuou explicando: "Mestre, não há necessidade de se preocupar. Esqueça alguns reis do Dao em estágio inicial e um em estágio intermediário, a menos que seja um rei do Dao em estágio avançado, eu ainda posso esmagá-los completamente. Embora lutar com um rei do Dao em estágio avançado de frente seria um pouco difícil por enquanto, mas assim que eu avançar para o meio do Rank 6, ninguém será capaz de ficar na frente do caminho do mestre." Uma aura de absoluta majestade e orgulho emergiu do corpo de Little Black, fazendo até mesmo o Rei Pantera de Asas Prateadas querer se curvar diante do dragão negro. Esta era a aura de um rei de bestas mágicas que tinha certeza de que esmagaria tudo em seu caminho no futuro. Assentindo com a cabeça, Shenlong deu um tapinha na cabeça de Little Black antes de ficar em silêncio por um tempo. Embora soubesse que não havia perigo imediato na Cidade do Pecado, ele ainda não estava disposto a expor a existência de Little Black e Little Silver, a menos que fosse absolutamente necessário. No entanto, parecia que não havia outra maneira dessa vez. Mesmo que os reis do Dao no centro da Cidade do Pecado ainda não soubessem que um dragão negro estava residindo dentro da loja, eles ainda sabiam que tinha que ser pelo menos uma besta mágica extremamente poderosa de nível 6 inicial, caso contrário, não seria capaz de derrotar o sentido da alma de tantos reis do Dao poderosos. Embora os reis do Dao em estágio inicial provavelmente não escolham fazer um movimento, pois devem saber que é praticamente impossível forçar uma besta mágica de nível 6 a se submeter por si mesmos, ainda é possível que existam pessoas loucas como Hao Ping e aquele careca ancião Shui da Associação de Mercenários, que tentarão fazer uma tentativa de investigação. Além disso, aquele que é o mais perigoso provavelmente será aquele rei Dao de estágio intermediário. Embora Little Black certamente possa esmagar qualquer rei Dao de estágio intermediário, revelar sua existência não é uma opção ainda, caso contrário, os problemas que se seguiriam certamente conteriam pelo menos reis Dao de nível 9. As chances daquele rei Dao de estágio intermediário atacar a loja também são muito baixas. Afinal, contanto que ele entenda que há uma besta mágica de nível 6 inicial aqui, ele também deve presumir que deve haver pelo menos um rei Dao de estágio intermediário, se não um rei Dao de estágio avançado também. A menos que essa pessoa seja estúpida, isso deve ser o suficiente para impedi-la de fazer um movimento agora mesmo. Shenlong rapidamente organizou seus pensamentos, antes que seus lábios lentamente se curvassem em um sorriso. Ao mesmo tempo, no centro da Cidade do Pecado, havia uma grande mansão luxuosa que era coberta por inúmeras formações protetoras, que provavelmente poderiam impedir até mesmo reis Dao de estágio intermediário de entrarem à força. Dentro de um grande salão que era ainda mais luxuoso do que o palácio de Kui Guoliang no Reino Vermilion, estava um velho seminu que estava sentado em um trono dourado. O velho tinha cabelos brancos curtos e rugas óbvias ao redor dos olhos, mas uma aura poderosa que estava cheia de intenção de matar estava saindo de seu corpo.
Essa aura não era algo que o velho estava emitindo intencionalmente, mas, em vez disso, era a intenção de matar que foi acumulada em seu corpo depois de ter matado inúmeras pessoas. Na frente do velho estava uma mulher de meia idade com cabelos castanhos curtos e olhos azuis. Ela estava usando um vestido vermelho que acentuava sua figura, enquanto seus olhos se assemelhavam aos de uma cobra faminta. A mulher não havia contido sua aura, tornando óbvio que ela era um dos poderosos reis do Dao na Cidade do Pecado, um especialista no reino do rei do Dao de nível 3. E ainda assim, a mulher tinha um olhar respeitoso em seus olhos enquanto olhava para o velho na frente dela, antes de juntar as mãos e se curvar enquanto dizia: Senhor Huang, eu já dei uma olhada no que você me disse. Aquele lugar é apenas uma pequena loja de pílulas, mas eles fizeram enormes quantidades de pedras espirituais nas últimas 2 semanas, e ainda assim eles não se ofereceram para pagar nada a você como tributo. Pelas minhas estimativas atuais, eles provavelmente já fizeram mais de 30 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade, e eles provavelmente farão ainda mais até o final deste mês. O velho estreitou os olhos enquanto olhava para a mulher de meia idade na frente dele. Ele realmente ficou tentado quando ouviu que uma nova loja já havia feito 30 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade enquanto ele de alguma forma não tinha ouvido nada sobre isso. Afinal, todas as grandes lojas na Cidade do Pecado tinham que pagar tributo a ele todo mês, e esta loja parece estar ganhando ainda mais do que as 3 maiores lojas de pílulas no norte da cidade. No entanto, como ele também não conseguia entender que a mulher de meia idade na frente dele estava tentando instigá-lo a lutar com o dono daquela loja. Com um olhar sinistro em seus olhos, o velho levantou sua mão direita, e uma quantidade infinita de fios de sangue surgiram de seu corpo, antes de formarem uma enorme mão carmesim que sufocou o pescoço da mulher de meia idade. A mulher de meia idade tinha um olhar de medo em seus olhos, quando a voz implacável do velho soou em seus ouvidos. Quem é o responsável por aquela área? Quem é que escondeu as notícias sobre esta loja? Os olhos da mulher de meia idade se estreitaram, e apesar de estar sufocada pelo enorme braço de sangue, ela disse com grande dificuldade: Senhor, é a gangue dos guardiões violentos. Fim do capítulo. Capítulo 302. Mesmo que o monge vá embora, o templo permanecerá. Como o velho não conseguia entender que alguém estava propositalmente suprimindo as notícias daquela loja para que pudessem engolir tudo sozinhos. Claro, 30 milhões de pedras espirituais de baixo grau eram uma quantia que faria até mesmo os reis do Dao em estágio avançado se interessarem, muito menos um rei do Dao em estágio intermediário como ele. Assim que ele ouviu as palavras da mulher de meia idade, uma onda de sufocante intenção de matar irrompeu do corpo do velho de túnica preta. E ainda assim, apesar de ter recebido uma resposta, o aperto da enorme mão carmesim não parecia ter afrouxado ainda, pois continuava sufocando a mulher de vestido vermelho cujo rosto estava completamente pálido agora. Demorou mais de 1 minuto inteiro até que o velho finalmente bufasse de raiva, antes que a grande mão carmesim que estava conectada ao seu corpo desaparecesse de repente, permitindo que a mulher respirasse novamente. A mulher vestida de vermelho que estava preparada para arriscar sua vida e ir com tudo finalmente deu um suspiro de alívio, enquanto traços de ódio e medo agora apareciam profundamente dentro de seus olhos azuis. Levantando-se do trono, o velho fechou os olhos, enquanto um poderoso senso de alma irrompeu de seu corpo, indo em direção a uma certa rua na parte norte da Cidade do Pecado. Dentro da sede em forma de castelo da Gangue dos Guardiões Violentos, os membros da Gangue dos Guardiões Violentos ficaram aterrorizados quando sentiram a pressão do poderoso senso de alma de um rei Dao envolvendo seus corpos, mas o velho não pareceu se importar com eles enquanto se dirigia para as profundezas do castelo. Ele estava prestes a matar pessoalmente os 2 chefes da Gangue dos Guardiões Violentos por suas ações. Afinal, a Cidade do Pecado poderia ser considerada seu domínio. No entanto, uma expressão feia logo apareceu no rosto do velho quando ele percebeu que o interior da sede da
gangue dos Guardiões Violentos, estava agora vazio e até mesmo seu tesouro havia sido esvaziado. O especialista do reino do rei do Dao de estágio intermediário, Sr. Huang, instantaneamente entendeu que Shi-Hu e Shi-Hui provavelmente já tinham fugido da parte norte da Cidade do Pecado. Talvez eles já tivessem deixado a Cidade do Pecado completamente, ou talvez estivessem escondidos em algum lugar, mas isso não importava. Mesmo para um rei do Dao de estágio intermediário como Sr. Huang, era impossível escanear cada pessoa em toda a cidade com seu sentido de alma. Com um olhar frio em seus olhos, o velho baixo de cabelos brancos pareceu ponderar seriamente por um tempo, antes de finalmente acenar com a mão e seu corpo se transformar em incontáveis fios de sangue que desapareceram da sala do trono. Ao mesmo tempo, de volta para dentro de sua loja de pílulas, Shunlong percebeu que, apesar de abrir a entrada da loja hoje, praticamente não havia clientes dispostos a entrar. Provavelmente, isso foi o resultado de Little Black destruindo o esquadrão de 13 especialistas do reino espiritual em estágio avançado, bem como o problema que o pavilhão da pílula de sangue causou nas últimas 2 semanas ao enviar os 2 especialistas do reino espiritual de nível médio 7 para atacar em plena luz do dia. Mesmo na Cidade do Pecado, que era um lugar caótico e as pessoas estavam acostumadas a assassinatos acontecendo aleatoriamente nas ruas, a loja de Shunlong já estava se transformando em um covil de morte. Embora poucas pessoas acabassem morrendo, todas pareciam ser especialistas do reino espiritual em estágio avançado, sem exceção. Além disso, o oponente de Shunlong era uma das 3 maiores lojas de pílulas da Cidade do Pecado, enquanto dentro da loja em si, havia rumores de que havia algum tipo de besta mágica poderosa. Se outra grande luta realmente acontecesse, as pessoas dentro da loja não seriam as primeiras a serem implicadas. Liu Mei olhou para Shunlong com seus encantadores olhos negros, antes de dizer com uma voz claramente incerta: Longe, talvez as pessoas estejam com medo e queiram esperar as coisas se acalmarem antes de voltarem à loja. Assentindo com a cabeça, Shunlong concordou com Liu Mei e, com um sorriso no rosto, disse seriamente: Eu estava planejando esperar até o final do mês antes de fazer uma pequena viagem ao leste desolado, bem como a Cordilheira das 10.000 Bestas, mas parece que ir agora também é uma boa hora. Liu Mei ficou atordoada, antes que uma expressão alegre aparecesse em seu rosto, mas depois de um momento de deliberação, ela perguntou: Mas, Longe, e o pavilhão da pílula de sangue? Embora Liu Mei quisesse visitar o leste desolado, ela não parecia disposta a deixar o pavilhão da pílula de sangue escapar depois de todos os problemas que eles causaram. Ela também não tinha esquecido a tentativa de assassinato de 2 semanas atrás, onde eles enviaram um cultivador do reino espiritual de nível 6 e sua equipe para arruinar sua loja e levar tudo. Balançando a cabeça, o olhar de Shunlong se tornou profundo quando ele disse seriamente: Eu não acho que o mestre do pavilhão deles vai ficar e esperar que a gente vá matá-lo. Depois que Little Black expôs sua força, o mestre do pavilhão deles definitivamente escolherá ficar quieto por um tempo, se ele não escolher abandonar completamente o pavilhão da pílula de sangue. Embora ele ache estranho quando eles perceberem que fomos embora, eu não acho que ele ficará longe do pavilhão da pílula de sangue por muito tempo. Se ele pegar tudo do tesouro deles e for embora, ele sabe que será como dar um tiro no próprio pé. A menos que ele planeje abandonar completamente a Cidade do Pecado, ele não tem outra escolha a não ser retornar ao seu pavilhão. Liu Mei entendeu instantaneamente o que Shunlong estava tentando dizer. Mesmo que o monge fosse embora, o templo ficaria. Assentindo com a cabeça, um olhar frio passou pelos olhos de Shunlong enquanto ele dizia: A menos que ele abandone completamente seu pavilhão, eu pessoalmente acabarei com sua vida quando retornarmos. O olhar sério logo desapareceu do rosto de Shunlong, e acenado com a mão, ele juntou todos os frascos de comprimidos na loja e os colocou dentro da Pedra do Tempo. Como Little Black já havia retornado para dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, Shunlong não perdeu mais tempo,
e envolvendo seu braço em volta da cintura fina de Liu Mei, ele então se sentou nas costas da Pantera Negra. Sem esperar que Liu Mei colocasse um véu em seu rosto, a Pantera Negra disparou para fora da loja como um raio prateado, enquanto voava no céu acima da Cidade do Pecado. Fim do capítulo. Capítulo 303. Uma má premonição. O Rei Pantera de asas prateadas, de nível 6, disparou para o céu enquanto voava sobre a parte norte da Cidade do Pecado, chocando as pessoas ao redor da loja de Shunlong. Ao mesmo tempo, dentro do castelo da gangue de guardiões violentos, o rei do Dao de cabelos brancos e curtos, Sr. Huang, virou os olhos para o céu enquanto murmurava para si mesmo. De fato, é uma besta mágica de nível 6 inicial. Levou apenas alguns minutos para a Pantera Negra voar da parte norte da Cidade do Pecado, para o leste, até que lentamente deixou a alta Montanha de Sangue. A Cidade do Pecado e a Montanha de Sangue estavam situadas ao norte do continente da Estrela da Noite, mas o leste desolado estava muito longe. De acordo com o mapa que ele havia comprado na cidade Heaven's Dome, Shunlong sabia que teria que viajar todo o caminho para o leste do continente e passar pela cidade Silver Sword antes de retornar para o Desolate East. Olhando para o mapa em suas mãos, seus olhos estavam focados em um lugar chamado Silver Mountain. Liu Mei também viu aquele lugar no mapa e riu levemente. Este era o lugar onde a antiga mestre da guilda, Pale Moon, a bela mulher loira Xie Hong, vivia. Ela até deu a Shunlong uma pequena ficha branca com um caractere, Xie, nela e pediu que ele a visitasse quando tivesse tempo. Shunlong, no entanto, não estava planejando parar na Silver Mountain. Embora ele estivesse um pouco curioso para descobrir se tudo havia dado certo para Xie Hong depois de obter o medalhão do Lorde Dragão, isso foi apenas um pequeno ataque de curiosidade. Vendo a Montanha de Sangue atrás dele ficar ainda menor aos seus olhos, Shunlong também não teve medo de alguém assumir sua loja enquanto ele estava fora, enquanto seus olhos olhavam para a distância à sua frente. Embora ele e Liu Mei não estivessem na Cidade do Pecado há muito tempo, ele tinha certeza de que muito poucas pessoas ousariam ocupar sua loja após seu confronto com o Pavilhão da Pílula de Sangue. Enquanto observava o mapa à sua frente, Shunlong traçou uma rota para retornar ao leste desolado. Depois de retornar à Cidade da Espada de Prata, ele continuaria em direção ao leste do continente, até chegar a um grande país chamado País da Nuvem de Neve. País da Nuvem de Neve. Shunlong podia sentir que esse nome soava um tanto familiar, mas não conseguia se lembrar de quando o tinha ouvido antes. País da Nuvem de Neve. Aquele príncipe, no Reino Vermilion, disse que era do País da Nuvem de Neve. A voz de Liu Mei soou nos ouvidos de Shunlong quando ela viu o lugar para onde Shunlong estava apontando. Embora Shunlong não se importasse com lugares sem importância, que não tinham nada a ver com ele, como filha do mestre da seita, Floating Cloud, Liu Mei aprendeu a prestar atenção ao nome dos lugares dos quais ouvira falar no passado. Assentindo com a cabeça, Shunlong parecia ter se lembrado do sexto príncipe, que havia chegado com seu assistente no Reino Vermilion, e arrogantemente pediu um lugar que ele então conseguiu do pai de Liu Mei, Liu Jian. O olhar de Shunlong então se concentrou no mar aparentemente vasto que ele teria que cruzar para chegar ao leste desolado. O país Snowloud ficava no extremo leste do continente Estrela da Noite, e apenas um vasto mar o separava do leste desolado. Enquanto ele continuava a olhar para o mapa, a voz curiosa de Liu Mei então soou em seus ouvidos, enquanto ela então disse em um tom um tanto incerto: Longe, eu também ouvi do meu pai, que as águas ao redor do país Snowloud estão cheias de poderosas bestas mágicas, algumas das quais são ainda mais fortes do que especialistas do reino espiritual. Mesmo o sacerdote-chefe do Templo do Buda Dourado, no leste desolado não é forte o suficiente para lutar contra essas bestas mágicas sozinho. Os olhos de Shunlong brilharam, e ele rapidamente assumiu que aquelas provavelmente deveriam ser bestas mágicas de nível 5.
Fosse para si mesmo, para Little Black ou Little Silver, refinar a grama de sangue de dragão em pílulas era uma prioridade para Shenlong. No entanto, partes de certas bestas mágicas de nível 5, incluindo seus núcleos de besta, eram absolutamente necessárias durante o refinamento da pílula, caso contrário, as pílulas não seriam completamente puras e teriam toxinas de pílula poderosas dentro delas. Uma ou duas pílulas não fariam diferença, pois o corpo de Shenlong as expulsaria sozinho depois de alguns dias, mas consumir grandes quantidades de pílulas cheias de toxinas de pílulas teria um efeito negativo em seu cultivo no futuro. Foi por isso que, embora ele já tivesse avançado para o nível de um alquimista de grau ouro, Shenlong ainda não havia refinado a grama de sangue de dragão, de nível 5 em pílulas. Embora fosse mais provável que ele encontrasse todas as bestas mágicas e ervas medicinais de que precisava na Cordilheira das 10.000 bestas, se houvesse realmente bestas mágicas de nível 5 adequadas no caminho para o Leste Desolado, então ele poderia começar a inventar algumas pílulas antes mesmo de chegar à Cordilheira das 10.000 bestas. Voando nas costas da Pantera Negra, levou apenas um dia para Shenlong e Liu Mei chegarem à cidade de aparência familiar que tinha o formato de uma espada. Sem parar na Cidade da Espada de Prata, no entanto, Shenlong e Liu Mei continuaram sua jornada e, algumas horas depois, uma nova cena apareceu diante de seus olhos. Uma paisagem nevada apareceu à distância e cobriu tudo até onde os olhos podiam ver. À distância, à frente, havia uma enorme cidade coberta de neve branca pura e muralhas que não eram inferiores às da Cidade da Espada de Prata. Poucos momentos depois, Shenlong e Liu Mei, que estavam sentados nas costas da Pantera Negra, já haviam chegado do lado de fora da cidade coberta de neve. E, no entanto, ignorando o cenário nevado à sua frente, a expressão de Shenlong mudou imediatamente. Uma má premonição apareceu de repente em seu coração enquanto ele se aproximava do Leste Desolado, enquanto por alguma razão inexplicável, os rostos sorridentes de Shunfang e Shun'an apareceram abruptamente em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 304 Retorno à Seita Nuvem Flutuante. Shenlong não sabia o porquê, mas ele podia sentir seu coração apertar quando viu os rostos de seus pais, enquanto seu batimento cardíaco começou a aumentar. Tanto Little Black quanto Little Silver, cujas almas estavam conectadas às de Shenlong, podiam sentir seus sentimentos que se transformaram em turbulência, enquanto Liu Mei, que tinha as mãos em volta do peito de Shenlong, também podia sentir seu coração que agora batia descontroladamente. Mestre, o que aconteceu? Longe, tanto a voz de Little Black quanto a de Liu Mei soaram na cabeça e nos ouvidos de Shenlong, respectivamente, assim que detectaram essa anomalia. Little Black espalhou seu sentido de alma, mas não detectou nada de anormal ao redor deles, o que intrigou o dragão negro ainda mais. Com um olhar sério no rosto, Shenlong então disse: "Algo aconteceu com meus pais." Isso não era algo relacionado a nenhum Dao, mas um sentimento que vinha diretamente do coração de Shenlong. Dizia-se que uma vez que uma tragédia acontecesse com um de seus entes queridos, você começaria a se sentir inquieto e incapaz de ficar parado. Para os cultivadores, esse sentimento era ainda mais intenso e claro. Liu Mei não questionou as palavras de Shenlong e simplesmente assentiu com a cabeça em resposta. Little Black assentiu com a cabeça também, enquanto um olhar frio passava por seus olhos. Ele já havia conhecido Shunfang e Shun'an no passado, e na cabeça do dragão negro, ele já os havia aceitado como pais de Shenlong. Embora fosse apenas um terço da alma de Shenlong que foi dado à luz e criado por eles, para Little Black isso já era o suficiente. Sem perder mais tempo, Shenlong não escolheu parar no país Snowloud para passar a noite e, em vez disso, continuou em frente. A Pantera Negra voou como um raio prateado, enquanto voava no céu acima da cidade real do país Snowloud. Os guardas nas muralhas da cidade ficaram atordoados por um momento e rapidamente soaram o alarme, alertando as pessoas no Palácio Real no processo.
As auras dos especialistas do reino Spirit e até mesmo do estágio nascente Soul explodiram das profundezas do palácio, junto com um especialista do reino Dao King de nível médio 1 e um Dao King de nível inicial 2. Shunlong, no entanto, não parecia se importar com as pessoas do Palácio Real e, sem perder tempo para fazer um desvio, ele fez a Pantera Negra continuar em frente. Pare! Um especialista em nascente Soul de estágio avançado com armadura cinza que usava um capacete correspondente gritou para a Pantera Negra, mas quando sentiu a aura da Pantera, seu corpo tremeu visivelmente antes de ele recuar apressadamente. Os dois reis do Dao dentro do Palácio Real também empalideceram quando sentiram a aura da besta mágica de nível 6 voando em direção ao palácio, enquanto eles apressadamente ativavam as formações do palácio e se preparavam para lutar. A Pantera Negra, no entanto, ignorou completamente o Palácio Real, enquanto continuava voando em direção ao Mar Nevado à distância. Abrindo suas asas prateadas brilhantes que brilhavam intensamente sob a iluminação das estrelas brilhantes no céu, as pessoas na capital real do País da Nuvem de Neve, viram o raio prateado de luz voando acima de suas cabeças enquanto continuava para longe. Voando acima do mar coberto de neve, Shunlong estava originalmente planejando esconder Little Silver e lentamente caçar algumas bestas mágicas de nível 5, mas desta vez, sua atenção estava totalmente focada em chegar ao leste desolado o mais rápido possível. Meio-dia depois, o sol já havia nascido no céu, mas, além de um punhado de bestas mágicas de nível 4, ninguém mais os atacou enquanto viajavam acima do mar nevado. À distância, Shunlong e Liu Mei podiam ver uma grande massa de terra emergindo lentamente do horizonte, enquanto a Pantera Negra se aproximava rapidamente dela. O leste desolado. Shunlong finalmente havia retornado. Menos de um ano havia se passado desde que o teste de Kui Guoliang no Reino Vermilhão havia terminado e ele havia enviado Shunlong e o resto para o continente Estrela da Noite. E ainda assim, Shunlong e Liu Mei haviam passado por tantas coisas que parecia que já havia se passado muito mais do que isso. Vendo que havia uma cidade de médio porte à distância, Shunlong fez a Pantera Negra voar diretamente em sua direção, pois pretendia comprar um mapa sobre o leste desolado. Afinal, da última vez, ele havia sido teletransportado diretamente do palácio de Kui Guoliang até o continente Estrela da Noite, e não havia viajado sozinho. Apesar do leste desolado ser muito menor que o continente Estrela da Noite, Shunlong sabia que sem um mapa, seria como procurar uma agulha no palheiro. A cidade era controlada por uma pequena seita, cujo mestre da seita estava apenas no nível médio 1 do reino espiritual. No momento em que sentiu as auras de Little Silver e Liu Mei, o mestre da seita junto com os anciões saiu pessoalmente e deu as boas-vindas a Shunlong e Liu Mei na cidade com expressões animadas. Shunlong, no entanto, estava extremamente ansioso, enquanto a má premonição em seu coração se tornou ainda mais perceptível assim que chegou ao leste desolado, e imediatamente explicou ao mestre da seita o motivo de ter parado em sua cidade. Apesar dos desejos fervorosos do mestre da seita de que Shunlong e Liu Mei fossem seus hóspedes e ficassem na cidade durante a noite, o mestre da seita ainda pediu que um ancião buscasse um mapa antes de entregá-lo a Shunlong. Embora o mapa não fosse extremamente detalhado, ele ainda apontava diretamente para o Lightning Vasteland, onde o Reino Vermilhão havia se aberto da última vez. Depois de agradecer ao mestre da seita, a Pantera Negra imediatamente disparou na direção do Lightning Vasteland, sob os olhares invejosos do mestre da seita e dos anciões. Olhando para as costas da Pantera Negra, um dos anciões da seita não conseguiu evitar murmurar: "Mestre da seita, de qual seita poderosa você acha que essa pessoa vem?" Balançando a cabeça, os olhos do mestre da seita brilharam enquanto ele respondia: "Eu não sei, mas definitivamente não é uma seita do nosso leste desolado." Vendo as expressões atordoadas dos anciões de sua seita, o mestre da seita continuou com um tom invejoso: "Você não viu o quão jovem aquela jovem era? Seu cultivo, entretanto, é ainda mais forte que o meu, e já atingiu os estágios intermediários do reino espiritual.
Ao mesmo tempo, a pressão que recebi daquela pantera negra é ainda mais assustadora do que a pressão que senti de um ancião do Templo do Buda Dourado. Não, nem pode ser comparado. Esta é certamente uma besta mágica de nível 5. O que? Os anciões ao redor do mestre da seita ficaram todos atordoados quando ouviram suas palavras. Afinal, até mesmo o sacerdote-chefe do Templo do Buda Dourado era considerado apenas um especialista em alma nascente em estágio inicial. Esta besta mágica estava no mesmo nível que ele. Assentindo com a cabeça, o mestre da seita continuou com um olhar sério nos olhos. Quanto àquele jovem, nem eu conseguia ver através dele. Os anciões da seita ficaram todos sem palavras, nenhum deles acrescentou outra palavra no processo. Claro, quando terminaram suas palavras, a Pantera Negra já havia desaparecido do céu. Uma hora depois, Shunlong já havia passado pelo deserto do relâmpago e, finalmente, depois de mais 3 horas, o contorno de uma cidade familiar apareceu à distância. A seita nuvem flutuante. Fim do capítulo. Capítulo 305. Uma situação miserável. Um sentimento sufocante apareceu no coração de Liu Mei quando ela viu a cidade de médio porte à distância. Este era o lugar onde ela nasceu, e ainda assim era também o lugar de onde ela teve que fugir. À medida que a cidade à sua frente estava lentamente sendo ampliada em seus olhos enquanto a Pantera Negra se aproximava cada vez mais dela, o sentimento dentro do coração de Shunlong estava se tornando ainda mais tangível. Era como se alguém tivesse batido em seu coração com um martelo, fazendo-o sentir dor pelo impacto poderoso. Menos de 2 minutos depois, a Pantera Negra bateu suas asas prateadas enquanto pairava no céu acima da cidade das nuvens flutuantes. Embora Shunlong estivesse ansioso para retornar, ele ainda parou por um momento, e olhando para Liu Mei ele perguntou: Meier, você quer ir ver sua mãe primeiro? Shunlong não tinha uma única dúvida, que com o cultivo atual de Liu Mei no meio do Rank 4 do Reino do Espírito, seu exército de mortos-vivos poderia completamente arrasar toda a cidade das nuvens flutuantes. Não, mesmo sem seu exército de mortos-vivos, o único que seria capaz de lutar contra ela de frente seria o mestre da seita, Floating Cloud, o pai de Liu Mei, Liu Jian. Depois de pensar seriamente por um momento, Liu Mei balançou a cabeça no final. Embora ver sua mãe o mais cedo possível fosse importante, ela sabia que as chances da vida de sua mãe estar em perigo enquanto ela ainda estivesse dentro da cidade Floating Cloud eram praticamente zero. No entanto, a situação dos pais de Shunlong era uma história completamente diferente. Assentindo com a cabeça, um sentimento caloroso encheu o coração de Shunlong e, sem outra palavra, o Rei Pantera de Asas Prateadas continuou a voar para frente, sem esperar que Liu Jian e os outros anciões da seita Floating Cloud viessem e os recebessem. A barreira que separava o mundo do cultivo do mundo mortal logo apareceu nos olhos de Shunlong, antes que o Rei Pantera de Asas Prateadas a cortasse sem esforço com suas asas prateadas e passasse por ela. O QI fino do mundo mortal deu a Shunlong uma sensação nostálgica, a de uma pessoa que havia retornado para casa depois de muito tempo. Depois de abaixar o olhar para encarar o mar abaixo dele, Shunlong fixou os olhos em uma certa ilha, antes que ele fizesse a Pantera Negra voar em sua direção a toda velocidade. A pantera desceu do céu como um meteoro prateado, enquanto rasgava as nuvens e aparecia naquela ilha em menos de 1 minuto. Um após o outro, Shunlong viu os reinos mortais ao seu redor brilharem através de seus olhos, enquanto o sentimento de ansiedade em seu coração se aprofundava a cada segundo que passava. Poucos momentos depois, Shunlong já havia chegado aos arredores do Reino da Fortuna do Céu, quando uma cena chocante apareceu em seus olhos. Nas cidades ao redor da cidade imperial do Reino da Fortuna do Céu, as estradas, as casas das pessoas, tudo, estava banhado em sangue. Soldados vestindo armaduras de bronze pareciam ter tomado conta das cidades ao redor do Reino da Fortuna do Céu, saqueando tudo o que viam. Shunlong podia ver crianças chorando, enquanto os cadáveres sem cabeça de homens e mulheres estavam caídos nas ruas.
Como isso pôde acontecer? Os sentimentos de Shunlong estavam ficando agitados a cada momento que passava, e sem parar, o Rei Pantera de Asas Prateadas voou como um borrão, e logo chegou na Cidade da Floresta Azul. A visão que saudou Shunlong e Liu Mei, no entanto, foi de devastação total. Os muros de 10 metros, 33 pés, de altura estavam mais da metade destruídos, enquanto os cadáveres de inúmeros soldados que usavam a insígnia do exército da Cidade da Floresta Azul, bem como o exército pessoal do senhor da cidade estavam caídos nos campos fora da cidade. No entanto, quase nenhum grito podia ser ouvido da cidade, como se tudo tivesse caído em silêncio. O olhar de Shunlong caiu rapidamente em uma única cabeça sem corpo, que agora estava pendurada do lado de fora dos portões da Cidade da Floresta Azul. Shunlong sentiu o choque encher seu coração, quando reconheceu o homem que estava enforcado do lado de fora da cidade. Este era o senhor da Cidade da Floresta Azul, Zhen Wang. Embora a família de Shunlong não tivesse um relacionamento extremamente bom com este homem, Shunlong já tinha ouvido de Shunwan como o senhor da cidade tentou ganhar o favor de seu pai, uma vez que Shunfang se tornou um duque do Reino da Fortuna do Céu. Mesmo que Shunfang não gostasse desse homem, não havia como ele permitir que ele fosse enforcado fora da cidade, a menos que algo realmente terrível tivesse acontecido. No topo dos muros da Cidade da Floresta Azul, Shunlong viu os guardas com armaduras de bronze que ele tinha visto antes em cidades pelas quais ele tinha passado antes, e um calafrio inexplicável encheu seu coração. A cidade realmente caiu. Liu Mei parecia ter entendido também o que tinha acontecido com o Reino da Fortuna do Céu, e rapidamente ficou em silêncio. De fato, depois de ver o sangue que tinha tingido o solo de vermelho, os incontáveis cadáveres com a insígnia de uma Floresta Azul em suas armaduras, bem como as pessoas com armaduras de bronze que tinham ocupado os muros da cidade, uma única palavra apareceu em sua mente: guerra. Claro, se Liu Mei conseguia entender isso, como Shunlong não conseguia ver o que estava acontecendo. No fundo de seu coração, no entanto, ele se recusou a aceitar isso. Afinal, Shunfang já era um especialista de nível Heaven, e nos reinos que estavam em proximidade direta com o Sky Fortune Kingdom, não havia nenhum especialista de nível Heaven além dele. Mesmo que um novo tivesse aparecido, não havia como eles destruírem a Blue Forest City, assim. Além disso, Shunlong tinha partido há menos de um ano, então como uma guerra poderia realmente irromper em tão pouco tempo? Qual foi o gatilho por trás disso? Enquanto essas perguntas passavam pela mente de Shunlong, ele desceu do Silverwing de Panther King, e disparou em direção à Blue Forest City, com Liu Mei e a Pantera Negra seguindo atrás dele. Fim do capítulo. Capítulo 306. Senhor Wei. Parem! Digam seu nome. Os guardas no topo das muralhas da cidade gritaram quando viram Shunlong se aproximando da cidade, mas em poucos momentos, Shunlong já havia passado voando pelas duas pessoas que tinham acabado de falar. O cultivo dos dois guardas estava no nível inicial 3 do nível da terra, e eram as pessoas mais fortes posicionadas nas muralhas da cidade agora. Originalmente, eles iriam ordenar um ataque contra Shunlong, mas quando perceberam que ele estava realmente pairando acima do solo, o terror apareceu em seus corações. Alguns guardas recuaram apressadamente enquanto gritavam: especialistas do nível do céu. Não era apenas Shunlong que estava voando, mas Liu Mei que estava atrás dele, assim como Little Silver. Ignorando os guardas e a cidade que estava lentamente caindo em um estado de inquietação quando as palavras, especialistas do nível do céu, soaram no ar, Shunlong foi diretamente para a localização da propriedade Shun. Ele não prestou atenção aos guardas que estavam correndo para longe dele, e em apenas alguns momentos, ele já havia chegado do lado de fora da propriedade Shun. A cena que Shunlong viu, no entanto, fez seu sangue ferver. O portão da propriedade foi completamente destruído, enquanto os cadáveres dos guardas anteriores estavam espalhados no chão por toda parte ao redor da propriedade.
Além do salão principal, Shunlong viu todos os edifícios dentro da propriedade, incluindo o pátio de Shunfang e Shun'an, bem como o seu próprio, que foram completamente destruídos, e finalmente, seu sangue estava todo reunido em sua cabeça. Shunlong sentiu-se chegando ao ponto de ruptura, e a última esperança de que nada de ruim realmente tivesse acontecido com seus pais foi finalmente extinta. Do salão principal, um grupo de cultivadores de nível terrestre vestidos com armaduras de bronze apareceu, após ouvir os gritos dos guardas nas muralhas da cidade que gritavam, especialistas de nível celestial. Essas pessoas olharam para Shunlong, que agora estava parado em frente aos portões da propriedade em transe, com um olhar perplexo em seus olhos. No momento em que Shunlong virou os olhos para eles, os cultivadores de grau-terra com armaduras de bronze sentiram um arrepio em seus corações, como se tivessem travado os olhos com uma besta mágica aterrorizante. Eles viram um par de olhos negros olhando para eles, cheios de raiva e intenção de matar que não foram reprimidos nem um pouco. Um homem de meia-idade com um cultivo no pico do posto no 8º grau terra saiu do meio deles e, olhando para Shunlong, falou em um tom arrogante. Pirralho, quem é você? De qual grupo você é? Você não sabe que esta área é a... Antes que o cultivador de nível 8 de pico pudesse terminar suas palavras, a aura poderosa de Shunlong no meio do nível 4 do reino espiritual explodiu de seu corpo, trazendo sufocamento e terror absolutos ao homem de armadura de bronze. Ao mesmo tempo, Liu Mei e a Pantera Negra tinham acabado de chegar ao local e olharam para Shunlong com choque nos olhos. Esta foi a primeira vez que Shunlong demonstrou tanta raiva e intenção de matar desenfreada. Ao contrário de seu eu habitual, Liu Mei percebeu instantaneamente que Shunlong estava mal se contendo para não assassinar as pessoas à sua frente. Os olhos negros de Shunlong agora estavam dourados e, olhando para os olhos horrorizados do cultivador de nível médio de nível 8 de armadura de bronze à sua frente, que agora estava ajoelhado no chão, ele perguntou com uma voz tão fria que estava prestes a gelar a alma do homem até a morte. Quem é você? ... Onde estão Shunfang e Shun'an? Os olhos do homem de meia-idade se arregalaram quando ele ouviu as palavras de Shunlong, e suprimindo seu medo, ele levantou a cabeça para olhar para Shunlong e perguntou em um tom arrogante. Quem sou eu? Você não sabe que o Reino da Fortuna do Céu é agora o território do Senhor Wei Tai. Quanto ao especialista de grau celestial chamado Shundu, Reino da Fortuna do Céu. Seu destino foi ditado há muito tempo pelo Senhor Wei e os dois senhores Zhu. No momento em que ouviu essas palavras, Shunlong sentiu sua mente entrar em curto-circuito por um momento. O território do Senhor Wei. Dois senhores Zhu. O homem de armadura de bronze olhou para Shunlong com traços de apreensão em seus olhos, mas a arrogância em sua voz quando ele mencionou o nome Senhor Wei era inconfundível. Vendo que Shunlong estava sem palavras, o homem teve certeza de que estava com medo depois de ouvir o nome do Senhor Wei e pensou interiormente. Como esperado, Lord Wei é uma verdadeira potência que deixa até outros especialistas com medo. Olhando para Shunlong, a confiança nos olhos do homem aumentou dramaticamente, e apesar do fato de que ele ainda estava ajoelhado no chão, sua voz estava cheia de orgulho enquanto ele continuava. Quanto a esta mansão, ela foi dada a mim por Lord W. Antes que o homem pudesse terminar suas palavras, seus olhos se arregalaram de repente, enquanto uma mão poderosa que era semelhante à mão da própria morte agora estava segurando sua garganta, enquanto erguia o homem de armadura de bronze no ar. A intenção de matar vinda do corpo de Shunlong podia ser praticamente sentida pelo homem de armadura de bronze, fazendo os pelos de seu corpo se arrepiarem de medo. Olhando para os olhos do homem, Shunlong então perguntou em uma voz tão fria que fez o coração do homem sentir como se estivesse mergulhado na parte mais profunda do inferno. Onde está Shunfang, Shun'an, assim como este Senhor Wei? O homem parecia ter percebido que morreria assim que respondesse a essa pergunta, e com um olhar zombeteiro nos olhos ele falou entre dentes. Você não vai me matar assim que eu te disser. Mas se você jurar me deixar ir, então eu...
Antes que o homem pudesse terminar suas palavras, Shunlong apertou sua mão direita com toda a sua força, destruindo instantaneamente o pescoço do homem. Gotas de sangue escorriam de sua mão, tingindo a borda externa de sua manga com um leve tom avermelhado. Com um olhar aparentemente distraído em seu rosto, Shunlong então murmurou para si mesmo: Little Black, onde estão meu pai e minha mãe? A princípio, Shunlong não perguntou a Little Black se seus pais estavam na cidade da Floresta Azul, porque essa era a coisa mais natural para ele. Só depois de ver a destruição da propriedade Shun ele percebeu que seus pais não estavam mais aqui. Assentindo com a cabeça, o dragão negro espalhou seu sentido de alma e cobriu todo o reino da fortuna do céu, em um instante. Com um olhar sério, Little Black então disse com uma voz um tanto relutante: Mestre, há 3 cultivadores de nível celestial no palácio da cidade imperial, mas nenhum deles parece ter a aura de Shun Fang. Fim do capítulo. Capítulo 307 O banho de sangue do reino da fortuna do céu. Shunlong ficou atordoado após ouvir as palavras de Little Black, enquanto seu corpo tremeu por um momento. Não importa o que tivesse acontecido, ele definitivamente descobriria depois de ir ao palácio na cidade imperial do Reino da Fortuna do Céu. Ao mesmo tempo, o resto dos cultivadores com armadura de bronze dentro da propriedade de Shun ficaram todos chocados quando viram Shunlong matando o homem de meia-idade. Finalmente, um deles não conseguiu mais suprimir seu medo e se levantou apressadamente, enquanto tentava escapar de volta para dentro do salão principal. Ele sabia que as formações dentro do salão principal provavelmente poderiam se defender até mesmo contra um especialista de nível celestial por um tempo. O resto dos homens que estavam ajoelhados no chão seguiram o homem com armadura de bronze, enquanto todos voltavam para dentro do salão principal também. Se o jovem de túnica azul na frente deles já havia matado seu líder, que era um especialista de nível terra em estágio avançado, então ele não tinha razão para poupar o resto deles. Os olhos de Shunlong gelaram quando ele viu isso, e sem qualquer hesitação, ele ativou o domínio do monarca. A figura invisível de uma ampulheta se expandiu de seu corpo, cobrindo a si mesmo e aos cultivadores de grau terrestre com armadura de bronze que estavam correndo mais profundamente dentro da propriedade Shun. O fluxo do tempo dentro da propriedade Shun foi congelado à força. Era uma diferença gritante em comparação com o mundo exterior. Talvez uma rajada de vento ou o som de grilos cantando nas árvores possam soar nas ruas, mas dentro da propriedade em si, o silêncio completo reinava supremo. Era quase como se a propriedade Shun tivesse se transformado em um mundo totalmente diferente. Apenas os passos de um jovem ecoaram, antes mesmo que o próprio som fosse suprimido dentro deste mundo. Uma lâmina ilusória de cor roxa apareceu na mão direita do jovem de túnica azul, enquanto ele se aproximava dos homens congelados com armadura de bronze. Sem o menor resquício de hesitação, Shunlong acenou sua lâmina ilusória de cor roxa em uma rodada, enquanto o sangue jorrava no ar. Para Liu Mei, que estava assistindo a essa cena à distância, a lâmina roxa na mão de Shunlong era como a foice da própria morte. Um buraco apareceu no peito de cada um desses homens, enquanto seus corações eram esmagados antes de morrerem um por um dentro do domínio do monarca. A figura invisível de uma ampulheta se retraiu de volta para dentro de seu corpo, enquanto Shunlong parava o domínio do monarca, e voltava seu olhar para os corpos dentro de sua casa. Usando suas chamas de Qi, ele queimou os corpos dos homens, bem como suas armaduras de bronze até que nada restasse, antes de voltar seus olhos para Liu Mei e Little Silver no céu. Shunlong não tinha o menor sentimento de culpa quando matou essas pessoas. Não só era normal que cultivadores que não tinham rancores matassem uns aos outros se houvesse uma razão, mas essas pessoas atacaram a cidade da Floresta Azul, provavelmente matando milhares, se não dezenas de milhares de pessoas no processo, antes de ocuparem a propriedade Shun. Embora Shunlong não soubesse se eles tinham algo a ver com seu pai e sua mãe também, ele não estava planejando deixar nenhum deles viver. A Pantera Negra apareceu instantaneamente na frente de Shunlong, antes que Shunlong e Liu Mei sentassem em suas costas.
Abrindo suas asas prateadas, a pantera disparou em direção à cidade imperial como um raio prateado que rasgava o céu. Demorou menos de 20 respirações até que Shenlong e Liu Mei chegassem do lado de fora da cidade imperial do Reino da Fortuna do Céu. Parado no céu por um momento, Shenlong ficou atordoado. A situação fora da cidade era ainda pior do que ele esperava. Assim como a cidade da Floresta Azul, os cadáveres de soldados estavam espalhados pelos arredores da cidade imperial, mas a situação era ainda pior do que a da cidade da Floresta Azul. Os cadáveres na cidade imperial pareciam ter sido numerados em centenas de milhares, enquanto o sangue havia tingido o solo anteriormente marrom em uma cor marrom avermelhada. O cheiro de cobre enchia o ar, enquanto o cheiro nauseante de alguns cadáveres em decomposição já havia atraído animais e bestas mágicas. Os cidadãos dentro da cidade imperial pareciam estar amontoados dentro de suas casas, sem vontade de sair, não importa o que ouvissem, enquanto os cadáveres dos soldados imperiais também enchiam as ruas da cidade. Era um banho de sangue cheio de sangue fresco do exército do Reino da Fortuna do Céu. Shenlong, no entanto, caminhou calmamente em direção ao Palácio Imperial, apesar dos cadáveres ao seu redor que enchiam as ruas. Poucos momentos depois, o contorno do Palácio Imperial já havia aparecido à distância, até que Shenlong finalmente ouviu gritos vindos das paredes do palácio. "Pare! Quem vai lá?" Virando os olhos, Shenlong ficou surpreso ao ver um par de guardas vestindo a armadura do Reino da Fortuna do Céu. Ele já havia assumido que o Palácio Imperial já havia sido conquistado pelas pessoas nas armaduras de bronze, mas parecia que não era o caso. Apesar de estar surpreso, Shenlong não parou para questionar os guardas. Ele sabia que eles não seriam capazes de explicar nada de qualquer maneira, e ativando o domínio do monarca, mais uma vez, ele congelou completamente o tempo ao seu redor enquanto continuava caminhando em direção à entrada do palácio. Assim que chegou em frente aos portões do palácio, no entanto, Shenlong finalmente parou de andar e levantou a cabeça. Logo acima dos portões do palácio, 2 corpos nus estavam pendurados, obviamente tendo lutado antes de serem humilhados. Era o cadáver de uma mulher de meia idade com uma boa figura corporal que parecia ter morrido recentemente, assim como um jovem bonito com longos cabelos negros que tinha uma expressão aterrorizada no rosto. Embora Shenlong nunca tivesse visto a mulher de meia idade antes, ele tinha visto o jovem uma vez no passado, durante o teste da seita da nuvem flutuante, no Palácio Imperial há 2 anos, e o reconheceu imediatamente. Ele era o príncipe herdeiro do Reino da Fortuna do Céu, Dongling Xin. Fim do capítulo. Capítulo 308 Sogro. Ao mesmo tempo em que Shenlong apareceu do lado de fora dos portões do palácio com sua aura completamente retraída, bem no fundo do palácio, um banquete estava acontecendo no salão principal. Em frente a uma grande mesa que estava cheia de todos os tipos de iguarias, incluindo vários tipos diferentes de carne de bestas mágicas de nível 1 e 2, bem como muito vinho, 7 pessoas estavam sentadas e observavam as belas jovens que dançavam na frente delas. Surpreendentemente, no assento de honra na cabeceira da mesa não estava o rei do Reino da Fortuna do Céu, mas um velho aparentemente com cerca de 70 anos, que estava vestido com vestes verdes. O velho tinha 1,7 metro, 5,6 pés, de altura, com longos cabelos brancos e uma barba espessa. Seus olhos negros estavam cheios de desejo inconfundível enquanto ele olhava para as jovens que dançavam na frente dele, enquanto suas mãos estavam cheias com a carne das bestas mágicas de nível 2 na frente dele. À direita do velho estavam 2 homens de meia idade, aparentemente com 50 e poucos anos, que se pareciam muito. Apesar de suas aparências semelhantes, os 2 homens tinham temperamentos completamente diferentes. Um deles parecia interessado no banquete à sua frente e estava conversando e rindo alegremente com o velho ao lado dele, enquanto seus olhos olhavam para as jovens que dançavam na frente dele, e suas mãos ocasionalmente esfregavam seus seios e bundas. Em nítido contraste, o homem ao lado dele parecia completamente indiferente às mulheres ao seu redor e estava interessado apenas na comida em seu prato.
Se alguém prestasse bastante atenção, no entanto, veria seu olhar roubando olhares para os guardas dentro do salão, como uma fera faminta que estava encarando sua presa e lambendo os lábios. À esquerda do velho estava uma jovem aparentemente não um dia mais velha que 20 anos. Sua aparência provavelmente poderia ser considerada simples se não fosse por seus olhos amplamente desproporcionais. Seu vestido vermelho brilhante, decorado com rosas douradas, estava obviamente tentando fazer da jovem o centro das atenções no salão. A mulher, no entanto, não parecia se importar com o velho que estava sentado à sua direita e, em vez disso, estava olhando gentilmente para o jovem que estava sentado ao lado dela, enquanto segurava seu braço afetuosamente. O jovem, que parecia ter cerca de 26 anos, tinha um sorriso brilhante no rosto enquanto olhava para a jovem ao lado dele, ignorando completamente as dançarinas encantadoras ao seu redor. Se alguém observasse cuidadosamente, veria que o nariz afiado e as maçãs do rosto altas desse jovem se assemelhavam muito às do rei do Reino da Fortuna do Céu, Dong Weifeng. Seu cabelo loiro brilhante e olhos castanhos espirituosos, tornou a identidade do jovem óbvia para qualquer um que conhecesse a família real do Reino da Fortuna do Céu. Este era o terceiro príncipe do Reino da Fortuna do Céu, assim como o terceiro filho de Dong Weifeng, Dong Lingyuan. Ao lado de Dong Lingyuan estava outra mulher que parecia estar na casa dos 40 anos. Ela estava usando um vestido amarelo brilhante com o brasão da família real do Reino da Fortuna do Céu nele, e estava olhando para a jovem mulher vestida de vermelho ao lado de Dong Lingyuan de uma maneira bajuladora. Esta mulher era a segunda concubina do rei, Dong Weifeng, assim como a mãe de Dong Lingyuan. Quanto ao homem de meia idade ao lado dela que parecia ter um olhar espirituoso em seus olhos, apesar de estar sentado na ponta da mesa, era Dong Weifeng, o rei do Reino da Fortuna do Céu. Como o terceiro príncipe, Dong Lingyuan olhou para a jovem mulher ao lado dele, ele tinha um sorriso brilhante em seu rosto enquanto perguntava: Xiao Yi, você está gostando deste banquete? Eu me certifiquei de escolher pessoalmente a carne das melhores bestas mágicas de nível 2 ao redor do reino, incluindo a carne de um javali pisoteador da terra, de nível 2. A jovem, Xiao Yi, assentiu alegremente assim que ouviu as palavras de Dong Lingyuan, antes de virar a cabeça para o velho ao lado dela, e com um olhar alegre no rosto, ela disse: Papai, o irmão mais velho Lingyuan realmente se esforçou muito para este banquete. Você não deveria elogiá-lo um pouco também? O velho que estava sentado no assento de honra assentiu com a cabeça e com um sorriso no rosto envelhecido que o fez parecer mais maligno do que amável, ele respondeu: De fato, pirralho, você realmente se esforçou para encontrar boas mulheres hoje. Estou satisfeito. Dong Lingyuan tinha um sorriso bajulador, enquanto balançava a cabeça repetidamente e dizia: Contanto que o Sr. Wei Tai esteja satisfeito, então isso é tudo o que importa para este humilde júnior. A jovem Xiao Yi fez beicinho assim que ouviu isso, e com um olhar de raiva ela então interrompeu. O que, Sr. Wei? Irmão mais velho Lingyuan, você não deveria chamar o papai de seu sogro. O homem de meia idade que estava sentado ao lado de Wei Tai assentiu com a cabeça e disse rindo: Ha, certo pirralho, agora que você é o único que sobrou neste reino, você talvez esteja tentando voltar atrás em sua palavra. Talvez você nunca tenha se importado com o pequeno Wei Yi para começar, e você só queria que Wei Tai e nós o ajudássemos a se tornar o rei, hein? Ha. O homem de meia idade explodiu em gargalhadas, mas os rostos de Wei Tai e da jovem Wei Yi escureceram instantaneamente quando olharam para ele. Suor frio começou a escorrer da cabeça de Dong Lingyuan e, balançando a cabeça sem hesitar, ele rapidamente segurou a mão de Wei Yi com as duas mãos antes de responder. Sr. Zuzan, suas palavras estão erradas. Como eu poderia não me importar com Xiao Yi? Eu estava apenas relutante em chamar o Sr. Wei Tai de sogro, já que eu e Xiao Yi ainda não somos casados. No entanto, se Xiao Yi é tão insistente e não quer esperar pelo nosso casamento, então é claro que eu vou cumprir com os desejos dela.
O Weitai assentiu com a cabeça, e olhando para Dong Lingyuan com um rosto sorridente, ele então falou em um tom aparentemente casual. É claro que você se importa com Xiao e Pirralho. Afinal, não havia como você simplesmente seduzi-la, só para que eu o ajudasse a adquirir este pequeno reino, certo? Tenho certeza de que você entenderia claramente as consequências em tal caso. Vendo o olhar frio no fundo dos olhos de Weitai, apesar de seu rosto sorridente, Dong Lingyuan sentiu como se tivesse caído nas profundezas do inferno, antes de assentir apressadamente com a cabeça em reconhecimento. Ao mesmo tempo, Dong Weifeng respirou fundo e, olhando para o velho, Weitai, não conseguiu evitar dizer em voz fraca. No entanto, Sr. Wei, você não deveria ter lidado com Xun Fang e Xun An daquele jeito. Afinal, eu até te disse que o filho deles era um membro da seita Nuvem Flutuante, e que ele até tem um dragão negro. Todos no salão voltaram sua atenção para o rei, Dong Weifeng, mas, ao contrário das expectativas do rei, tanto Weitai, Zuzan e o outro homem de meia idade ao lado dele tinham olhares zombeteiros em seus rostos quando ouviram suas palavras. Com um sorriso no rosto, Weitai esfregou a bunda da jovem que estava dançando na frente dele e, olhando para Dong Weifeng, disse em tom casual. Um membro da seita Nuvem Flutuante. Dong Weifeng, você parece não entender, então deixe-me explicar isso a você. Mesmo que alguém seja um membro da seita Nuvem Flutuante, a menos que seja um discípulo interno ou um ancião, ele não teria alcançado o grau celestial ainda. De todos os discípulos que entram na seita, quantas pessoas realmente alcançam o grau terrestre? Vendo o olhar nos olhos de Dong Weifeng que ainda estava cheio de preocupação, o velho Weitai continuou. Além disso, mesmo que ele consiga alcançar o grau celestial eventualmente, não há 3 especialistas em grau celestial aqui hoje. Como você acha que uma luta de 3 contra 1 com um cultivador recém-avançado de grau celestial seria no futuro? Nós já não lidamos com o pai dele também. Se você está preocupado com a seita Nuvem Flutuante, enviando reforços, posso lhe garantir que, enquanto alguém escolher se intrometer nos assuntos do mundo mortal, eles não terão assistência de uma seita enorme. Quanto ao chamado dragão negro, não me faça rir. Boom! A porta do salão principal do palácio foi repentinamente lançada para fora por um soco poderoso, atraindo a atenção de todos. A música no salão parou de repente, e as jovens pararam de dançar, enquanto os olhos de todos estavam subitamente focados na entrada do salão. Um belo rapaz vestido com vestes azuis caminhou lentamente para dentro do salão, um passo de cada vez, enquanto seus olhos finalmente caíram sobre as pessoas que estavam sentadas na mesa. Em sua mão direita, havia uma lâmina ilusória de cor roxa, e apesar do sangue fresco que havia manchado as mangas de suas vestes com um tom avermelhado, nenhuma única gota de sangue parecia ter manchado a lâmina roxa em si. Atrás do belo rapaz estava uma jovem mulher inigualavelmente bela, que o seguiu lentamente para dentro do salão. O olhar frio em seu rosto não diminuiu sua beleza nem um pouco, enquanto suas vestes brancas brilhantes que estavam em forte contraste com os seus olhos negros encantadores, só serviram para acentuar sua beleza ainda mais. Seu rosto que parecia ter saído de uma imagem apenas olhou para as pessoas dentro do salão por um momento, antes de mais uma vez se concentrar no jovem à sua frente. A frieza em seu olhar finalmente derreteu, dando origem a uma cena ainda mais bonita para as pessoas dentro do salão, que ficaram todas atordoadas por um momento. Os olhos do rei, Dong Weifeng, apenas encararam a linda jovem por um único momento, antes que seus olhos estivessem novamente focados no jovem de túnica azul. Uma aura de majestade vinha do corpo do jovem, como um rei que estava olhando para um grupo de plebeus sem importância, cuja vida e morte não tinham significado para ele. E ainda assim, ao mesmo tempo, dentro dos olhos negros do jovem havia um olhar frio que poderia congelar a alma de qualquer um em um instante. A mente de Dong Weifeng parecia ter congelado quando seus olhos pousaram no rosto do jovem. Sua voz, apesar de ser mais baixa que um sussurro, ressoou nos ouvidos de todos enquanto ele gaguejava e falava com medo.
Xu Xunlong. Fim do capítulo. Capítulo 309 Anel Espacial. Os olhos de Xunlong pousaram no Rei Trêmulo do Reino da Fortuna do Céu, que agora se levantou e estava recuando lentamente, antes de Xunlong desaparecer repentinamente no local. O Weitai, Zuzan e o outro homem de meia-idade ao lado dele, todos se levantaram apressadamente, antes de virarem os olhos para a esquerda, onde Xunlong estava agora parado na frente do Trêmulo Weifeng com um olhar frio como gelo. Olhando para o Rei do Reino da Fortuna do Céu, na frente dele, Xunlong então falou em uma voz que mal suprimiu sua intenção de matar de explodir para fora de seu corpo. Onde estão meu pai e minha mãe? O rosto de Dong Weifeng visivelmente empalideceu, mas quando ele tentou dar um passo para trás, de repente sentiu que seu pescoço estava sendo agarrado por um punho de ferro. A mão esquerda de Xunlong, que ainda estava fresca com o sangue dos guardas com armadura de bronze que ele havia matado no caminho para o salão principal, agora segurava o pescoço do rei e estava a apenas um passo de quebrá-lo. Olhando para os olhos gelados de Xunlong, Dong Weifeng sentiu como se estivesse olhando para o abismo da própria morte, pois um sentimento de terror já havia permeado seu coração. Xunlong viu que Dong Weifeng queria falar, mas a voz de Dong Lingyuan à sua esquerda soou primeiro, uma voz cheia de fúria e indignação sem fim. Como você ousa? Vendo que Xunlong nem mesmo virou a cabeça para o lado para olhá-lo, mas ainda estava olhando para seu pai com a mão esquerda ainda no pescoço do rei, a raiva, assim como a sensação de ser ignorado, fez o terceiro príncipe, Dong Lingyuan, dar um passo à frente, e enquanto apontava Xunlong para seu rosto, o jovem disse arrogantemente: seu nome é Xunlong, certo? O filho aleijado de Xunfang, hehe. Já ouvi falar de você. Você acha que ser um membro da seita nuvem flutuante permite que você trate meu pai com tanto desrespeito? Quem você pensa que é? Xunlong tentou suprimir o aborrecimento que estava sentindo, e virou a cabeça para o lado para olhar para o jovem de cabelos loiros que tinha um olhar zombeteiro enquanto o olhava. Vendo que ele finalmente havia atraído a atenção de Xunlong, Dong Lingyuan se virou para olhar para o velho atrás dele, antes de dizer em um tom orgulhoso: este é o Sr. Weitai, um poderoso especialista de grau celestial. Mesmo em sua seita nuvem flutuante, especialistas de grau celestial são discípulos internos ou anciãos, não são? Preste rapidamente seus respeitos ao Senhor e peça desculpas. O terceiro príncipe, Dong Lingyuan, que já era um especialista de grau terrestre inicial, já havia notado que Xunlong era muito mais forte do que ele pela facilidade com que segurava o rei, Dong Weifeng, no ar pelo pescoço. Ao apresentar o Weitai, assim como pedir a Xunlong para prestar seus respeitos a ele, ele estava tentando fazer com que o velho lidasse com Xunlong pessoalmente. Afinal, esse era o caminho do rei. Se você não consegue fazer algo sozinho, peça para outros fazerem por você. Xunlong mal lançou um olhar indiferente para Weitai e os dois homens de meia-idade ao lado dele, antes que seus olhos estivessem novamente focados em Dong Weifeng na frente dele. Com um olhar que estava prestes a matá-lo se ele não respondesse com sinceridade, Xunlong apertou o pescoço do rei antes de falar em uma voz que não mais suprimia sua raiva e impaciência. Dong Weifeng, onde estão meus pais? A voz de Xunlong ecoou por todo o salão principal do palácio, fazendo com que todos lá dentro se afastassem imediatamente dele. Até o Weitai, Zuzan e o outro homem de meia-idade ao lado dele ficaram chocados ao perceber que foram forçados a recuar também. Isso não foi causado pelo cultivo de Xunlong, mas pela aura natural que vinha de seu corpo. Sangue escorria lentamente do nariz de Dong Weifeng, e com um olhar de medo em seu rosto, ele tremeu algumas vezes, mas não ousou responder à pergunta de Xunlong. Em vez disso, seus olhos caíram no velho Weitai atrás de Xunlong. Dong Weifeng sabia que, contanto que ele respondesse à pergunta de Xunlong, Xunlong não hesitaria em apertar sua mão e quebrar seu pescoço em um instante, roubando sua vida. Vendo a linha de visão de Dong Weifeng, os olhos de Xunlong finalmente caíram no velho Weitai que estava olhando para ele com um sorriso no rosto.
O Weitai não parecia bravo por Shunlong não ter soltado Dong Weifeng ainda, como se a vida do rei não tivesse nada a ver com ele. Em vez disso, o Weitai olhou de volta para o jovem de túnica azul que parecia ansioso para saber o que havia acontecido com os seus pais, e com um tom despreocupado ele então falou em um tom aparentemente amável. Jovem, é sempre bom ser humilde quando você fala com seus superiores. Quanto àquele especialista de grau celestial chamado Shun Fang e sua esposa, embora eles fossem meus inimigos, eu ainda posso compensá-lo pessoalmente pelo que aconteceu. Assim que Weitai terminou de falar, sua filha, a jovem vestida de vermelho chamada Wei, Dong Weifeng, Dong Lingyuan, assim como a mãe de Dong Lingyuan, ficaram todos atordoados quando ouviram suas palavras. O Weitai estava procurando se comprometer com Shunlong em vez de matá-lo. O tirano arrogante que tinha mais de 6 reinos sob seu governo estava tentando se comprometer. No entanto, Zuzan e o outro homem de meia-idade que estava ao lado de Weitai tinham olhares sérios em seus rostos enquanto olhavam para Shunlong. Embora não soubessem o quão forte era o jovem na frente deles, já que não conseguiam sentir a menor aura vindo de seu corpo, já que já tinham visto a velocidade de Shunlong quando ele entrou no salão e levantou Dong Weifeng, olhares solenes apareceram em seus olhos. Eles sabiam que se tivessem que lutar, mesmo com Weitai e ele se unindo contra Shunlong, certamente seria uma luta difícil. Além disso, havia também uma linda jovem na entrada do salão, cuja aura também era insondável. De fato, a decisão de Weitai de compensar Shunlong foi a melhor escolha. Assim que terminou suas palavras, Weitai não esperou pela resposta de Shunlong e, acenado com a mão direita, 1000 pedras espirituais de baixo grau apareceram do anel espacial em sua mão antes de pousarem no chão na frente dele. O Weitai olhou para Shunlong e com um olhar sério disse: 1000 pedras espirituais. Esta é minha compensação por deixar o passado para trás. Os olhos de Shunlong, no entanto, nem sequer olharam para as 1000 pedras espirituais de baixo grau no chão na frente do velho. Em vez disso, seus olhos estavam olhando fixamente para o anel espacial marrom na mão de Weitai enquanto uma explosão parecia ter soado dentro de sua cabeça. Little Black e Little Silver dentro da Pedra do Tempo, podiam sentir as emoções de Shunlong se tornando turbulentas, antes que uma aura poderosa irrompesse de seu corpo. A aura de Shunlong era tão densa e poderosa, e ainda assim cheia de tanta intenção de matar, que sufocou todos dentro do salão principal do palácio. Até Liu Mei sentiu a pressão dentro do salão, e ela era uma poderosa necromante de nível médio 4 do reino espiritual. Os olhos de Shunlong agora estavam dourados, enquanto seu cultivo no nível médio 4 do reino espiritual explodiu de seu corpo. Sua mão esquerda permitiu que Dong Weifeng caísse no chão, antes que ele imediatamente desaparecesse no local. Nenhum momento se passou, quando os olhos de todos dentro do salão estavam cheios de incredulidade e choque. Na mão esquerda de Shunlong agora havia uma mão velha e enrugada que pingava sangue fresco, enquanto um anel espacial marrom adornava seu dedo anelar. Shunlong destruiu a mão velha, antes que sua aura que estava cheia de intenção de matar, fizesse todos dentro do salão tremerem. Este era o anel espacial que Shunlong havia enchido com pílulas de avanço menor, de alto grau, com seus próprios barris de vinho, bem como algumas pedras espirituais de baixo grau, antes de ele pessoalmente dar a Shun Fang quando ele voltou para casa. Fim do capítulo. Capítulo 310 Realização. Todos dentro do salão viraram os olhos para o braço direito de Weitai e notaram que sua mão do pulso e abaixo agora estava faltando. Papai! Um grito de repente encheu o salão principal do palácio, mas surpreendentemente, não veio de Weitai, mas da jovem mulher vestida de vermelho ao lado de Dong Lingyuan, Wei. Próprio Weitai ainda estava olhando para sua própria mão, com um olhar de descrença em seus olhos. Parecia que a dor ainda não havia sido registrada, já que levou 3 respirações para ele finalmente reagir e gritar de dor, enquanto segurava firmemente sua mão direita sangrando. Zuzan e o outro homem de meia-idade ao lado de Weitai queriam se afastar lentamente de Shunlong, com medo óbvio em seus olhos,
mas a aura aterrorizante de Shunlong, de um especialista em reino espiritual de estágio intermediário, era como uma pedra que pressionava fortemente seus corações, enchendo-os de terror sem limites. Os gritos de Wei Tai foram repentinamente interrompidos, pois sob os olhares aterrorizados de todos, Shunlong levantou o especialista de grau celestial do pescoço e olhou para seus olhos que estavam cheios de medo. Sons de estalo ressoaram no salão principal do palácio, enquanto Shunlong pressionava lentamente o pescoço do velho. Estalo. Ao ouvir os sons de estalo, a jovem de vestido vermelho, Wei, rapidamente voltou seu olhar para Zuzan e o especialista de grau celestial de meia-idade ao lado dele e gritou ansiosamente: Tio Zuzan, tio Zureng, vocês têm que ajudar o pai. Zuzan e Zureng olharam para a jovem que havia gritado de medo, antes de virarem a cabeça para se olharem. Embora seu relacionamento com o Wei Tai não fosse muito bom, eles sabiam que se o velho morresse nas mãos de Shunlong, era muito provável que eles o seguissem logo depois. E ainda assim, a aura aterrorizante vinda do corpo de Shunlong deixou óbvio que ele era muito mais forte do que os dois juntos. Os dois especialistas de nível Heaven sabiam que, mesmo que eles se juntassem a Wei Tai, era improvável que eles fossem capazes de ferir o jovem na frente deles antes que morressem por suas mãos. Assentindo com a cabeça, Zuzan olhou ao redor do salão principal, antes que seus olhos pousassem na janela ao lado dele. De repente, ele e Zureng explodiram com suas auras ao mesmo tempo, enquanto se viravam para voar em direção à janela na parede do salão do palácio, em uma tentativa de deixar o palácio. Como eles não podiam vencer, era inútil para eles arriscarem suas vidas por Wei Tai. A melhor coisa que eles podiam fazer era se virar e fugir o mais longe possível. E ainda assim, no momento em que tentaram escapar, Shunlong apenas virou os olhos para olhar para eles, antes que os dois cultivadores de nível 1 do pico do céu sentissem como se uma montanha aterrorizante tivesse caído de repente sobre suas costas, jogando-os no chão do palácio ao mesmo tempo. A aura de um especialista do reino espiritual não era algo contra o qual cultivadores de nível 1 do pico do céu pudessem lutar. Até mesmo Shunlong seria completamente incapaz de lutar contra um cultivador do reino espiritual quando ele ainda estivesse no nível 1 do pico do céu, muito menos Zuzan e Zureng. Shunlong bufou antes que seus olhos dourados estivessem mais uma vez focados no velho à sua frente. Vendo que Wei Tai não tinha intenção de falar, Shunlong estava prestes a esmagar completamente seu pescoço e matá-lo antes de se virar para perguntar aos outros dentro do salão, quando de repente, uma voz de mulher soou em seus ouvidos quando ela disse: Esperem, eu sei onde seus pais estão. Shunlong, Liu Mei, assim como todos os outros no salão, incluindo o rei, Dong Weifeng e Wei Tai, viraram suas cabeças para olhar para a mulher de vestido amarelo que parecia estar na casa dos 40 anos. Era a mãe de Dong Lingyuan, assim como a segunda concubina de Dong Weifeng, Zheng Kui. Antes que Zheng Feng pudesse falar, no entanto, a voz repreensiva de Dong Lingyuan soou no salão, enquanto ele olhava para ela e dizia com medo: Mãe, pare! Zheng Kui balançou a cabeça e, sem olhar para o filho, disse: Seus pais estão trancados na masmorra do palácio. Tudo o que aconteceu com eles foi minha escolha. Se você tiver que matar alguém, me mate, mas deixe Yuan ir. Nota do autor: este é um tom cativante para chamar Dong Lingyuan. Shunlong tinha um olhar frio em seu rosto enquanto olhava para a mulher de vestido amarelo que não parecia ter nenhuma característica facial especial, além de seus olhos espirituosos. Balançando a cabeça, ele então soltou o Wei Tai e permitiu que ele caísse no chão ofegante violentamente, antes de agarrar o pescoço de Zheng Kui. Shunlong não ficou surpreso que Zheng Kui foi o primeiro a sair e revelar o que havia acontecido com seus pais. Afinal, ele tinha certeza de que Dong Weifeng ou outra pessoa acabaria revelando a verdade quando suas vidas estivessem ameaçadas. Em vez disso, ele ficou aliviado interiormente quando soube que seus pais estavam presos na masmorra. Isso significava que Shun Fang e Shun An provavelmente ainda deveriam estar vivos.
A julgar pela expressão solene de todos dentro do salão do palácio, no entanto, as coisas não pareciam ser tão simples. Olhando para a mulher na frente dele, Shenlong balançou a cabeça antes de falar com uma voz que parecia ter vindo das profundezas do inferno. Você não está em posição de negociar comigo. Lidere o caminho ou morra. Zheng Kui sentiu como se tivesse se levado de repente para uma armadilha. Originalmente, ela queria chantagear Shenlong, revelando a localização de seus pais em troca da segurança de seu filho, mas foi só agora que ela pareceu ter percebido que o jovem na frente dela parecia ser um demônio de coração frio. Ela claramente sentiu que se ela não liderasse o caminho, era muito provável que Shenlong a matasse antes de forçar Dong Lingyuan a guiá-lo pessoalmente para a masmorra. Uma vez que Shenlong visse seus pais, então, seu filho não morreria. Assentindo com a cabeça, Zheng Kui lançou um olhar significativo para Dong Lingyuan, antes de olhar para Shenlong e dizer: então vamos para a masmorra juntos. A menos que você queira esperar que eu traga seus pais aqui, hehe. Zheng Kui já havia se preparado para morrer, mas quando viu o olhar frio nos olhos de Shenlong, ela sentiu sua alma congelar de medo. Segurando a mulher vestida de amarelo pelo pescoço, Shenlong primeiro olhou para Liu Mei e disse seriamente: Meier, não deixe nenhum deles escapar. Se alguém tentar sair, mate-o sem piedade. Assim que ouviu as palavras de Shenlong, Liu Mei assentiu com a cabeça, antes que uma bola preta aparecesse entre suas mãos antes de cair no chão. Mais de uma dúzia de esqueletos brancos como jade com chamas verdes brilhando em seus olhos apareceram no salão do palácio, sob os olhos aterrorizados de Zheng Kui e de todos os outros. Esqueletos. Esqueletos em movimento. Este foi o primeiro pensamento que passou pela mente de todos, enquanto olhavam para a linda jovem de túnica branca que estava na entrada do salão principal. Sem prestar atenção à reação de ninguém, Shenlong olhou para Zheng Kui antes de dizer em um tom de comando: lidere o caminho. Os olhos de Zheng Kui estavam cheios de medo, mas lembrando da força de Wei Tai, Zuzan e Zhu Heng, ela estava confiante de que eles seriam capazes de escapar, desde que o jovem diabólico fosse afastado do salão do palácio. Sem mais hesitação, a mulher de vestido amarelo liderou o caminho, enquanto ela e Shenlong se dirigiam para as masmorras do palácio. Ao mesmo tempo, dentro da Pedra do Tempo, os olhos de Little Black se estreitaram enquanto ele mais uma vez espalhava seu sentido de alma e cobria todo o palácio. Antes de chegarem à cidade imperial, Little Black já havia dito a Shenlong que havia apenas 3 cultivadores de grau celestial dentro do palácio. E todos os 3 pareciam estar reunidos no salão do palácio. O olhar nos olhos azuis brilhantes de Little Black ficou frio enquanto ele olhava para a mulher na frente de Shenlong que lentamente liderava o caminho. Depois de andar por alguns corredores complicados, Shenlong chegou na frente de 2 guardas que ficaram atordoados quando viram a segunda concubina do rei sendo mantida refém. Antes que pudessem se mover, Shenlong os imobilizou com o domínio do monarca, antes de finalmente entrar nas masmorras do palácio. Fim do capítulo.